Oi gente, eu sou a Luni e estamos aqui para mais um episódio de resenhas do Chuan 2021 e Youth With You Season 3. Pra quem ainda não assistiu o primeiro episódio, vou deixar o link na descrição com a playlist de todos os episódios. E no primeiro eu falo as coisas mais básicas, como onde assistir, como votar, esse tipo de coisa. Mas já estamos no quarto episódio, então vamos direto ao ponto. E vamos começar com o Youth With You, porque foi o que eu assisti primeiro, então é mais fácil. E essa semana o episódio do Youth With You não saiu pra quem tem a conta normal, só saiu pra quem tem a conta VIP. E aí vocês me perguntam, mas Luni, como você conseguiu assistir então? Você tá pagando VIP? Não, vou ensinar pra vocês o truque. A IT dá um mês grátis de VIP. Então o que você faz? Eu tô fazendo isso com a minha amiga. Ela assinou um mês grátis e a gente tá assistindo na conta dela um mês grátis. Beleza. Quando acabar o um mês grátis, eu vou fazer uma conta VIP e aí a gente vai ter mais um mês grátis da minha conta. Então aí a gente vai começar a assistir na minha conta. Então façam isso. Criem contas, tenham amigos e façam esse esquema. Eu não sei por que a IT colocou o episódio como VIP, assim como eu também não sei por que o Chuan não saiu na quarta, então não tem muito o que fazer, a gente não tem controle sobre isso, não sei quando ele vai ser liberado pra todo mundo assistir, então façam esse esquema. E pra quem já assistiu esse tipo de programa, sabe que a Position Evaluation divide os meninos entre 3 categorias, que são canto, rap e dança. Então eles vão pra onde eles se sentem mais confiantes. E geralmente eles vão pra essas posições de acordo com a ordem do ranking de votação do público. Só que como essa ainda é a primeira fase do programa, eles ainda não mostraram ranking pros meninos nem nada. Então dessa vez eles escolheram baseado nas classes deles, então A, B, C e N. E a N, vocês lembram que no último episódio eles tinham ido dormir sem saber como eles iam escolher? E de repente eles iam escolher assim, ó, em ordem de quem acordar primeiro, que no caso foi o River, ele acordou e foi o primeiro a escolher. E aí quem acordasse por último ia escolher por último. E eu claramente seria o Jojo, que ia acordar atrasado e que não ia escolher a música que queria e ia ficar chorando as pitangas porque dorme demais. Claramente eu. Aí os meninos da N já tendo escolhido as músicas nesse jeito super aleatório, com desvantagens, eles se arrumaram bonitinhos e foram pro estúdio e já ficaram ali colocados, cada um na frente das suas músicas. Aí os meninos da A, B e C entraram e eles puderam escolher livremente qual categoria eles queriam. Aí os mentores chegaram e mostraram as 12 músicas que os meninos dessas 3 classes vão poder escolher para apresentar. Aí a classe A, como sempre, com prioridades, todos eles puderam escolher as músicas que eles queriam. E aí, são 12 músicas. E cada música precisa de um representante, e esse representante vai escolher o time todo. Então, como os meninos da A deixaram algumas músicas sem ninguém, os mentores sortearam entre os meninos da B e C quais seriam os sortudos que poderiam ir lá e escolher entre as músicas ainda disponíveis. Feito isso, cada um deles ia poder escolher entre os meninos que restaram. Então, os outros meninos não tinham muito poder de escolha. Quem tem poder de escolha é o menino que tá representante ali da música. Só que esse ano a gente tem uma regra diferente, que é a regra da objeção. Então, digamos que é a vez de um Liu de escolher o trainee do time dele, e aí ele escolhe um menino específico, sei lá, o Lian Sen, e aí outro menino de outro time, sei lá, o Merman, que é o Lian Sen no time dele. Eu tô jogando nomes totalmente aleatórios. Então, o Merman tem o direito de falar, eu tenho uma objeção. E aí, o menino que tá sendo escolhido tem o direito de decidir pra qual música ele quer ir. Mas cada música só tem uma chance de fazer uma objeção. Então, se eles fizessem uma objeção pra um trainee X e ele não escolhesse a música deles, ou escolhesse, independente, eles não iam poder fazer uma objeção pra outro trainee, né? Pro segundo, terceiro trainee. Só uma objeção por grupo. Então, os mentores fizeram um sorteio entre os representantes das músicas pra ver a ordem de escolha, então foi totalmente aleatória. E eles frisaram que os meninos deveriam escolher na categoria que eles estavam. Então, se eu sou representante de uma música de rap, eu tenho que escolher os meninos que estão ali dizendo que querem a categoria de rap, até que não tenha mais nenhuma opção, e aí eu posso ir pra outra categoria, entenderam? E aí nisso os meninos foram selecionando quem eles queriam até que seus times estivessem completos. E eu não vou dizer aqui quem escolheu o que aconteceu, as brincadeiras, as objeções, porque é muita coisa, gente. Esses vídeos já estão ficando muito grandes e acontece muita coisa nos programas e tal. Então, a partir de agora, eu vou tentar falar o mínimo possível, porque é muita coisa mesmo que tá acontecendo. Mas pra quem ainda não tá assistindo ou não assistiu o episódio por causa do VIP, eu vou deixar agora pra vocês quais foram os times escolhidos. E aí, como já é de praxe desses programas, pra quem já tá acostumado, os meninos se dividiram nos seus times
pra escolher quem seria o center e o líder. Pra quem não sabe, a diferença é: o center é literalmente o centro das atenções da apresentação, ele fica no meio, tem mais linhas, mais atenção. E é uma posição importante também porque é ele que dá a união ali na hora da performance. E o líder literalmente lidera o ensaio, lidera o grupo e ajuda todo mundo com o que eles precisam. E aí tava mostrando lá os meninos se divertindo, escolhendo center e tal, dançando, cantando. E eu achei que eu nem ia ter que precisar falar disso direito, até que do nada, dois meninos do N, o River e o Johnny, começaram a brigar. Literalmente do nada. Eles começaram a discutir porque alguns dos meninos queriam deixar pra escolher o center no dia seguinte e outros queriam escolher ali no dia. E aí eles começaram a discutir, tipo, do nada, super desnecessário, mas também resolveram rapidinho, e aí eles pediram desculpa e tal, e foi isso, super desnecessário, eu não entendi. E aí o programa já foi direto pra parte que a gente gosta, que a gente tá aqui pra isso, pra ver as apresentações. E aí vão ser 18 apresentações, sim, 18, socorro. E são 100 pessoas votando pras apresentações. E são as mesmas pessoas de imprensa e mídia que estavam lá no primeiro episódio fazendo pergunta pros meninos. E aí, cada pessoa da plateia só vota uma vez pra cada apresentação. Então, digamos que um grupo de 7 meninos apresentou. Eu só posso votar uma vez em um menino só e é isso, acabou. Então, isso faz com que tenha chances de alguns meninos não receberem nenhum voto, sabe? Ou a quantidade de votos ser muito discrepante. Mas, de qualquer forma, os meninos esperam muito receber os votos e ficar em primeiro lugar, porque quem ficar em primeiro lugar do seu grupo e principalmente da sua categoria ganha recompensas em pontos pro ranking. Então eles acabam ficando numa classificação mais alta no ranking final. Então essa votação é super importante pros meninos. E aí nós começamos as apresentações com um grupo chamado Hero Kick It. Sim, Kick It do NCT. Inclusive eu achei até estranho que eles colocaram logo na primeira apresentação, porque eu acho que é uma apresentação que muita gente estava ansiosa, principalmente por ser NCT e também porque tinha o Tony, então eu até fiquei surpresa que foi a primeira. E como eu disse, o Tony foi o center e eu tô bem feliz com ele no programa, eu tô votando nele, amo ele desde o Produce X. Então eu fiquei super feliz já de ver a apresentação dele logo de cara. E aí, como sempre, eles mostram os meninos nos ensaios, mas os ensaios deles basicamente eram eles aprendendo a dar chute no ar e abrir espacate. E aí o legal é que o líder do grupo foi o Lo e Joe. E ele é muito bom nisso, em dar esses paranauês, em abrir espacate, todas essas coisas assim. Então ele ensinou muito bem os meninos e ele foi um ótimo líder mesmo. E aí o que eu achei legal é que mostrou que ele e o Tony, na hora do ensaio, eles eram bem rígidos, ficavam ali de olho ajudando os meninos, mas que na hora do descanso, assim, eles eram super energéticos, principalmente o Joe, e eles eram super brincalhões e tal, então o clima no grupo tava ótimo. Só que, infelizmente, na hora que eles foram se apresentar pra Lisa, né, pra mostrar o rendimento do ensaio, o Tony acabou se machucando, machucou o pé dele, e aí ele foi pro hospital e os médicos disseram que ele tem que tomar muito cuidado daqui pra frente, que ele tem que enfaixar sempre o pé dele. E, sério, tomar muito cuidado mesmo, porque ele pode se machucar até andando. Então eu fiquei super preocupada, porque é uma coisa séria e que pode prejudicar ele ao longo da competição e também na vida dele, então eu fiquei bem preocupada. Mas mesmo assim a apresentação foi ótima, não deu pra perceber direito que o Tony tava machucado. Claro que eu senti que ele não deu 100%, mas é óbvio, porque senão ele ia se machucar mais ainda. Mas ele foi um ótimo center, foi muito bem mesmo. E eu adorei que a apresentação tinha vários efeitos de luta, e saltos, e chutes, e não sei o que. Foi muito legal mesmo. E pra mim, no final, quem mais se destacou, com certeza, foi o Joe. Eu teria votado nele. Mas o Joe, o Tony e o One, pra mim, foram os melhores. E aí, no final de cada apresentação, os meninos se reúnem numa sala e eles veem o ranking, né? A quantidade de votos que cada um recebeu. Não, eu não vou mostrar aqui no vídeo os rankings, eu não acho necessário. E eu acho muito mais importante comentar a apresentação em si do que o ranking. Então, eu não vou falar o ranking de todas as músicas porque é muita coisa. Mas o que a gente descobriu é que eles não mostram a quantidade de votos que os meninos de primeiro lugar ficaram. Então, nessa apresentação, o Joe ficou em primeiro lugar, mas a gente não sabe quantos votos ele recebeu. Isso é pra fazer aquele mistério pra gente descobrir depois quem ficou em primeiro, né, em cada classificação, né, em vocal, dança e rap. Aí nós tivemos a nossa primeira apresentação de time vocal, um time chamado Seven da Love. Inclusive achei super engraçada e fofinha a explicação pro nome do time, que era sobre 7 formas de amor e 7 dias da semana. Foi super bonitinho. E é um time muito forte em vocal, tipo, muito forte mesmo. Tanto que os outros trainees falaram, ih, já perdemos, eles vão ser os melhores de vocal, porque é um time muito forte mesmo.
E aí mostrou os meninos durante os ensaios e foi muito engraçado porque era tipo um bando de moleques assim, bobões, zoando com a cara do Ji-woo, que era o mais nenezinho e com pouca experiência. Mas no final eu fiquei muito surpresa com o desempenho do Ji-woo. Eu acho que ele mostrou uma melhora incrível com poucos ensaios, então eu fiquei super orgulhosa dele. Mas enfim, os meninos foram pro ensaio com o mentor de canto, o Ron Hall, e ele levou a banda dele pros ensaios dos times vocais, o que foi super legal pros meninos terem essa experiência, né, de saber como é cantar com uma banda ao vivo. E alguns dos meninos desse time sabiam tocar instrumentos, então foi mais legal ainda que eles puderam tocar enquanto eles cantavam pro Ron Hall. Só que no final da apresentação deles, eles decidiram que eles iam fazer uma capela, né? Então é cantar sem a música no fundo. Só que na hora que eles cantaram pro Ron Hall a capela, ficou horrível. Tipo, literalmente horrível, horrível, horrível. Não dava pra subir no palco com aquilo. Então o Ron Hall falou, vocês têm certeza que vocês querem fazer esse a capela, né? Pensem melhor. Mas aí depois, conversando entre eles, os meninos decidiram manter o a capela e ensaiar muito, muito, muito pra que ele saísse perfeito. E realmente a apresentação foi perfeita, gente. De verdade, zero falhas nessa apresentação. Ela foi muito linda. Todos os meninos se saíram muito bem, cantaram muito bem, passaram emoção. E o a capela realmente ficou lindo, então eu ainda não vi, claro, as outras apresentações vocais, mas eu tenho certeza que essa apresentação foi sim uma das melhores dos vocais, porque foi muito linda. E aí, dois trainees que eu anotei o nome que eu achei que me chamaram muita atenção foi o Liu Chi, mas ele obviamente chamou a atenção de todo mundo, ele foi o melhor. E o Xishan, só que eu fiquei muito triste porque praticamente ninguém votou nele e eu fiquei, poxa, ele foi mó bem e ninguém deu bola, tadinho. Mas de qualquer forma, todos os meninos foram bem. E esses votos nessas apresentações sempre acabam sendo meio injustos, assim, porque todo mundo meio que acaba indo no menino que foi melhor. E aí os outros meninos ficam com pouquíssimos votos em comparação, então isso já é meio que normal. Aí tivemos nosso primeiro time de rap, que era um grupo chamado Rooters. E era o grupo de rap que eu tava menos dando bola. Falei, tá, beleza, passa, próximo. Mas eu tava muito curiosa porque o Himiko caiu nesse time. E o Himiko não tem pose de rapper, ele é super fofo. Ele é lá do meme de ficar tremendo as perninhas. Então eu fiquei muito curiosa pra saber como ele ia se sair. Porque o que aconteceu? Nesse time, meio que foram as sobras. Então, a maioria dos meninos não era rapper, então ia ser um time com muita dificuldade. Mas logo na intro, o Himiko já me surpreendeu horrores. Ele já chegou tipo, ei, yo, eu sou o Himiko, sei lá o quê. Eu já tava, meu Deus, quanto swag, do nada. Não sei de onde ele tirou esse swag, mas foi incrível. Todos os meninos ficaram muito surpresos. Só que na hora dos ensaios, vários meninos mostraram dificuldade, claro, principalmente na hora de escrever a letra, porque eles nunca tinham escrito um rap. Então o Curly Jun, que era o menino mais experiente ali do grupo, acabou escrevendo a letra para os outros meninos, mas ele foi muito fofo mesmo, até achei engraçado porque ele não tem pose, assim, ele não tem a aparência de uma pessoa fofa, mas eu achei ele muito fofo mesmo, muito bonzinho com os outros meninos, super paciente. Então ele escreveu a letra pros meninos, ajudou, ensinou. E na hora que eles se apresentaram pro Will Pen, ele claramente foi o mais elogiado, porque ele era o que o Will Pen já tinha mais expectativas, né? E o rapper experiente. Então, tanto no ensaio quanto na apresentação, o Curly Jun, de longe, foi o que mais se destacou. Ele foi super bem mesmo. E eu achei super merecido ele ter ido bem, e na votação também, porque ele foi muito bonzinho, ele foi muito legal mesmo com todo mundo do time, e ele levou a energia do time pra cima, né? Porque geralmente esses times que ninguém tem experiência na área, eles ficam muito pra baixo e achando que eles vão sair mal. Só que não foi o caso desse time, e o Curly Jun soube lidar bem com todo mundo, os meninos estavam bem animados. E no final eles foram super bem mesmo, o Himiko também foi incrível, mesmo tendo errado no palco. Ele soube dar a volta por cima e fingir que nada aconteceu, foi muito bom. E aí no final foi super fofinho que eles começaram ali na hora da votação, né, de ver os votos, começaram a relembrar o que eles passaram e todos eles ficaram emocionados. E aí o Himiko, tipo, não, rapper não chora, eu não posso chorar, rapper não chora. Tipo, foi muito bonitinho. Eu achei esse grupo muito fofinho. Aí tivemos mais um grupo vocal chamado Seven of Me. E junto com eles veio a minha pistolagem, porque eu fiquei muito brava enquanto eu assistia. Esse time foi escolhido pelo IU. Lembram que eu falei muito bem dele aqui no meu último episódio? Eu falei, ai, porque o menino IU, apesar de ser introspectivo, cantou super bem. Espero que ele saia bem na competição e blá blá blá. Agora eu espero que ele saia da competição. Nossa, eu fiquei muito irritada com ele, gente. Deixa eu explicar o que aconteceu. Os meninos colocaram o IU de líder. Não sei porquê. Ai, porque você escolheu o nosso time, blá blá blá, enfim. Não deviam ter feito isso.
Mas eles deram um voto ali de confiança, falaram, ah, você vai melhorar, tal, então fica aí de líder. Só que o problema é que o IU nunca foi um trainee convencional, assim, de uma empresa convencional e tal. Inclusive, acho que no programa ele tá até sem empresa, ele é um trainee individual, se eu não me engano. E aí o problema disso é que ele não sabe como é a rotina de um trainee de idol, o que eles têm que fazer, a quantidade de horas que eles ensaiam e tudo mais. E aí ele, como líder, ele chegou atrasado nos 2 primeiros dias, ele não marcou horário, ele não puxou ensaio, ele tava, tipo, nem aí, ele preferia brincar e dormir do que ensaiar com os meninos e puxar o ensaio dos meninos. Então, basicamente, nos 2 primeiros dias, não sei por que ninguém se mexeu direito pra puxar um ensaio no lugar dele, então nos 2 primeiros dias os meninos meio que desperdiçaram os ensaios, sabe? E me deu nos nervos de assistir. Só que se fosse só isso, beleza, eu ia ficar brava e ia ser isso, os meninos iam sair mal e fim da história. Eu só ia ficar brava porque o Psy da Queens tá nesse grupo e eu queria que ele fosse bem, mas seria só isso. Eu não teria ficado tão brava. Só que o problema foi, do nada, o IU começou a ser tipo um arrogante e brigar com todos os meninos. A primeira vítima dele foi o Lee Min-soo, porque ele tava com a voz meio craquelando, tipo, ele não tava conseguindo cantar muito bem. Mas, meu, era basicamente o primeiro ensaio, mesmo que fosse o 3º dia. Então, sabe, dá um desconto pro moleque, né? Você é o líder, você tem que ajudar ele, ensinar e fazer ele bem. Mas não, o IU começou tipo, ah, porque você não está sabendo cantar e blá blá blá. E apontou o dedo assim, a Lumena chegou apontando o dedo assim na cara do menino. Muito do nada, muito aleatório. E aí, claro que o menino ficou bravo, começou a discutir e falou, ah, você nem é um líder direito, você prefere dormir do que ensaiar, você chega atrasado. E aí eles começaram a discutir. E aí o menino Min-soo acabou saindo da sala e aí ficou aquele climão. E aí, como eu disse pra vocês, o Psy, né, da Queens, tá nesse grupo. E aí, gente, o Psy, tudo pra todos, ele foi perfeito, ele devia ser o líder, inclusive. Não sei por que ninguém teve a ideia de falar, oh, bora botar o Psy de líder. Porque ele fez o papel de líder, ele foi lá, chegou no IU com a maior calma que eu nunca teria na minha vida. Ele chegou no IU e fez tipo, não, porque ó, você não tá sendo muito bom líder, bota a mão na consciência, você não devia falar assim com o menino, sabe? Você não tá fazendo nem sua parte, você tem que falar com calma, a gente é um time, não sei o quê. Ele foi incrível, ele falou tipo as verdades na cara, assim, jogou tudo na cara do IU. Mas ao mesmo tempo ele falou super pleno, sabe? Tudo que ele precisava com a maior calma. Gente, na moral, sai pra líder perfeito. Espero que todo mundo vote nele depois desse episódio, porque ele foi muito perfeito. Ele basicamente segurou o grupo. E aí o IU acabou se acalmando, o Min-soo também e tal. Eles mostraram pro IU os outros ensaios pra falar, ó, isso aqui é um ensaio de verdade, sabe? É isso que a gente devia estar fazendo. Então vamos se mexer e tal. Aí eu, ah, beleza, acho que o IU vai botar a mão na consciência e vai ficar tudo bem, né? Não. Aí do nada ele me resolve brigar com o menino que era o center, o Fan Jun. Tipo, do nada, porque o menino que era o center, ele tinha que ter um monólogo. Ia ser o momento que a música ia parar e ele ia falar ali sozinho e ele tinha que inventar o que ele ia falar. Só que ele tava com dificuldades de decidir o que ele ia falar e aí ele não sabia direito o que fazer. E aí, por ele estar indeciso, ao invés do IU falar, ai, deixa eu te ajudar, ó, por que você não fala isso? Vamos aqui pensar junto. Não, botou a mão de novo assim na fuça do menino e falou, ai, porque você é o center, você tem certeza que você deveria ser center porque você não sabe o que você tá fazendo? Blá, 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 super arrogante, super chato. De novo ficou o climão, os meninos ficaram chateados. Deu pra ver que o Fan-jun ficou super chateado, se sentindo inseguro porque ele era o center, né? E aí, novamente, o nosso querido herói Psy foi lá conversar com o menino Fan-jun e falar, não, fica tranquilo, vai ficar tudo bem, a gente vai dar um jeito. Ai, gente, Psy perfeito, na moral. E aí, depois de muito brigar, os meninos foram pro ensaio com o mentor, com o Ron-hal. Eles não falaram exatamente o que tava rolando pro Ron-hal, mas o Ron-hal muito esperto sacou e deu aquela, né, chamada no IU e fez tipo, ó... Se você quer ser líder, você tem que pensar melhor do que você faz, você tem que trabalhar em equipe, não sei o quê. Deu umas chamadinhas ali no IU. E aí depois disso ele finalmente acalmou os ânimos, parou de ficar discutindo à toa. Eu não acho que o clima nos ensaios deve ter sido incrível, mas deu uma melhorada, ele foi tipo ok, tranquilo. E aí a apresentação, que era pra ser um desastre, né, pelo pouco que eles ensaiaram, inclusive alguns meninos de outros times falaram, pô, eu quero ver essa apresentação porque eu nem vi eles ensaiando, sabe? Então o que era pra ser ruim, por sorte, foi muito bom, porque todos os meninos ali eram super talentosos, tinham as vozes bonitas e tal. Então, no final a apresentação foi muito boa, foi surpreendente. Inclusive, o center, que tava super inseguro, foi muito incrível, ele arrasou ali no monólogo, nas high notes, nos gritos e tal. E o Psy também foi muito bom, ele deu uma high note no final que fechou a música super bem.
E daí no final, na hora que eles foram pegar as notas e tal, o Sai acabou chorando, foi muito bonitinho, eu preciso proteger esse menino do mundo, gente, foi muito fofo. Eu acho que depois de tudo que eles passaram, ele sentiu um alívio, assim, e aí ele acabou chorando, foi muito fofinho. Aí, por último, nós tivemos a primeira apresentação de um grupo da classe N, e inclusive o grupo de um trainee super aguardado e amado por todos, que é o Jojo. Inclusive eu mesma amo o Jojo, acho ele um amorzinho. Aí o nome do time deles era Sweet Animals Party, porque o conceito deles era fofo. E o Jojo foi o líder, inclusive um ótimo líder, fiquei surpresa, gostei muito de ver. E o Yang Yang Yang, adoro o nome dele, foi o center. Só que o Yang Yang não tava se saindo bem como center nos ensaios, ele tava meio inseguro, não tava cantando tão bem. E aí os meninos começaram a achar que seria melhor trocar o center e tal, e eles foram contando isso pro Jojo, até que o Jojo, como um ótimo líder que ele foi, resolveu fazer uma reunião e abrir isso pra todo mundo pra eles conversarem. E aí eu fiquei com muita dó do Yang Yang, ele tava com a cabeça baixa, ele nem olhava pros meninos nos olhos, sabe? Ele tava bem chateado. Só que no final os meninos deram pra ele um voto de confiança, o que eu achei muito fofo, foi muito legal da parte dos meninos. E aí eles continuaram ensaiando, e eles foram melhorando. E eu fiquei muito feliz de ver a evolução de todos eles realmente estão se esforçando muito. E aí na hora da apresentação eles foram bem. Claro que eles são da classe N, então não dá pra comparar tanto com as das outras classes, então não foi uma coisa incrível, maravilhosa, não sei o quê. Mas eles foram bem, tipo, eles mantiveram um nível, em nenhum momento eles foram ruins. Então eu achei bem legal, o Jojo pra mim foi um destaque pelo carisma dele. Mas pra mim o maior destaque, a maior surpresa de carisma, canto, dança, tudo, foi o Ray. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Mas, enfim, ele foi um destaque não só pra mim, mas todo mundo. Ele realmente chamou muita atenção. E aí, esse foi o final do Youth With You. Acabou por aí o episódio. No próximo, a gente vai ter mais apresentações. Inclusive, eu tô muito ansiosa já pra quinta-feira, pro próximo episódio. Tô louca pra ver as apresentações. Eu adoro essa fase do programa. Mas agora vamos pro episódio do Chuan, que ainda tá no segundo episódio, tá indo um pouco mais devagar. Ainda não sei por que não saiu o episódio na quarta e também não sei se vai sair essa quarta, porque hoje é segunda e um pouquinho antes de gravar o vídeo eu abri as redes sociais do Chuan e ainda não tinha a agenda da semana, então não sei se agora o programa é só de sábado ou se ainda vai sair alguma coisa de quarta, tô aguardando aí pra saber. Mas enfim, o Chuan ainda tá nas audições que eu não aguentava mais, mas ainda bem que passou rapidinho e inclusive esse episódio eu achei um pouquinho mais legal assim. Na verdade, o começo do episódio eu achei meio maçante, tava tipo, não aguento mais. E aí, quando acabou a parte de audição e tal, aí eu achei mais tranquilo. Porque vocês ficam aí nos comentários falando que eu odeio o Chuan e que eu só gosto do Youth With You. Não é verdade, gente. Eu gosto do Chuan. Eu gosto dos trainees do Chuan, esse é o ponto. Eu não gosto muito do programa. Já deixei claro que eu não curto muito algumas regras, nem alguns mentores. Mas parem de implicar comigo nos comentários, gente. Eu não sou contra, eu não sou hater do Chuan. Mas enfim, como eu disse, ainda nas audições, o programa começou mostrando alguns dos trainees japoneses. E aí o legal é que nas entrevistas eles foram falando como eles enxergam um idol japonês, como eles têm que ser. E aí eles falaram que eles têm que ser educados e têm que ser alegres e animados e não mostrar que eles estão cansados, não sei o quê. Achei bonitinho. Aí o primeiro grupo fez uma apresentação fofa, mas que eu achei meio confusa, sei lá, meio bagunçada, não achei incrível. Mas alguns meninos fizeram apresentações extras e aí eles se destacaram. Então o menino Ryo, achei ele super bem, dançou muito, muito bem mesmo, me surpreendeu. Aí depois dele teve um menino chamado Eixo, que fez um rap sobre comida, que eu achei estranho e foi isso. E depois dele teve um menino chamado Ishika, eu acho que é assim que fala, que cantou uma música meio country, assim, achei diferente, achei bem legal, ele foi super animado. Aí depois deles veio um trainee chamado Shingo, eu acho que é assim, gente, não sei falar nomes japoneses, me perdoem. E aí ele cantou uma música que eu amo, que é uma collab do Luhan com o Chris. Amo o bom gosto, ele foi super bem, adorei. Fiquei super feliz que ele cantou essa música. E aí ele contou pros mentores que lá no Japão ele era trainee e delivery ao mesmo tempo. Ele trabalhava, né, part-time job como delivery. Então eu achei ele muito diligente, muito esforçado, sabe? Então eu gostei bastante de ver, a apresentação dele foi muito boa pra quem ensaiou poucos meses, que ele disse que ele tinha poucos meses de trainee, e que ao mesmo tempo ainda trabalhava com outra coisa pra ganhar dinheiro, sabe? Então eu realmente gostei muito. E aí, por último, dos grupos japoneses, a gente teve um grupo chamado J-Boys,
que é, se eu não me engano, da empresa do Mamamoo, e eles cantaram Hip do Mamamoo. Eles são de uma empresa que o nome não me é estranho, eu acho que tem grupos de K-pop. Se vocês souberem melhor, por favor, me contem nos comentários. E aí, um dos meninos desse grupo chamava Hiroto, e aí ele fez uma apresentação extra de dança, e ele foi muito, muito, muito incrível, tipo, muito incrível mesmo. E eu achei legal porque o estilo de dança dele e tudo mais é bem oposto à imagem fofa que ele tem. E aí os meninos estavam, ai, mas ele é fofinho, ele é fofinho. E aí ele na entrevista, tipo, não, eu não quero ser reconhecido como fofo. Eu quero ser reconhecido pelos meus talentos, sabe? E eu, particularmente, reconheci ele pelos talentos, achei ele muito bom mesmo dançando. Aí veio um grupo de trainees estrangeiros, inclusive com alguns não asiáticos. Pelo que eu entendi, um deles era da Ucrânia e o outro da Rússia. Só que a apresentação deles foi péssima. Eu não vou nem comentar, foi péssima. Só que um dos meninos, chamado Andy, que é o menino da Ucrânia, ele até cantava bem, não entendi por que a apresentação foi uma bagunça, mas o mentor de canto já tinha estudado na Ucrânia e falava a língua dele, e aí os dois começaram a cantar lá na língua deles, e foi muito bonito, foi bem legal, foi a parte mais legal dessa apresentação desses meninos. E aí, finalmente veio a última audição, a última performance, eu não aguentava mais, mas a última foi muito boa, foi de um menino chamado Han Pei-chuan, e ele já é famoso na internet por fazer um personagem de comédia, tipo aqueles personagens, aqui no Brasil tem a Porta dos Fundos, que faz umas coisas assim, que o menino se veste como uma mulher mais velha e faz esses sketches de comédia. E aí a personagem do Han Pei-chuan é baseada na avó dele, que ele explicou depois na entrevista que foi a única pessoa na vida dele que apoiou ele, não só em canto, mas numa fase difícil da vida dele, na infância, quando ele tinha que fazer uma cirurgia. Ele passou acho que por 8 cirurgias. E aí a avó dele foi a única que apoiou, falou que ele tinha que fazer as cirurgias pra melhorar e tudo mais. Então a personagem dele é baseada na avó dele como uma homenagem. E é uma personagem de comédia super famosa, então ele é bem famoso na internet e também entre os trainees, por isso ele ganhou muito screen time. E não só por isso, mas também porque ele fala muito bem. Então, nos 2 últimos episódios, ele teve muito screen time porque ele dá opiniões muito boas e muito fortes, assim, sobre as outras apresentações. Então, ele já tá bem famoso. E aí, eu gostei muito da apresentação dele, todo mundo gostou, tanto que ele foi super votado. E eu achei legal porque tanto o estilo dele quanto a voz dele são muito únicos, são bem diferentes da maioria dos outros trainees. Então eu achei super legal, fiquei curiosa, porque eu particularmente acho que ele se daria muito bem como solista. Então eu tô super curiosa pra ver como ele vai se sair nas apresentações em grupo. E aí, com o final das audições, eles novamente anunciaram aquele top 11 da classe A, aquelas cadeirinhas verdes que ficam no meio. Só que daí o Linmo, o Dai Xiaodong e o Hiroto acabaram empatando com 89 votos os três. Então eles tiveram que disputar os 2 últimos lugares do top 11. Só que eles não precisaram apresentar e nem fazer nenhuma performance. Eles só tinham que literalmente esperar os votos dos meninos. E aí, mais uma vez, eu particularmente acho esse método de votação totalmente impreciso e, sei lá, não gosto. Mas enfim, de qualquer forma, os 2 meninos com mais votos foram o Xiaodong e o Linmo. Eu queria o Linmo e o Hiroto queria, mas aí foi isso. Aí chegou um momento de battle, que aparentemente era super aguardado entre os trainees. Eu nem sabia que isso existia, porque eu nunca tinha visto nenhuma edição do T1. Mas existe esse momento de battle que eu vou explicar pra vocês o que é. É literalmente uma batalha 1 a 1 pra decidir finalmente os lugares da classe A. Aí o que acontece? Cada um dos 5 mentores indica um trainee e esse trainee escolhe um dos meninos do top 11 pra batalhar. Por exemplo, eu sou mentora de dança e aí eu recomendo o Hiroto porque eu acho ele o melhor dançarino. E aí ele vai lá, escolhe um dos meninos que tá no top 11 e fala, eu quero batalhar com ele. E aí eles vão, cada um se apresenta e os meninos da plateia votam em quem foi melhor. O menino mais votado entra no top, né, na classe A. E aí vem a parte que eu não gostei muito. O que acontece? Se o menino recomendado ganhar, ele fica na classe A e o menino que tava na A cai pra B. Beleza. Só que se o menino que tava já na classe A ganhar do menino recomendado, esse menino, claro, se mantém na classe A e o menino recomendado cai pra classe F. Gente, eu achei muito aleatório, tipo, pra classe F, qual a necessidade? Você basicamente tá pegando os melhores trainees que foram recomendados pelos mentores e colocando na pior classe. Não faz sentido.
Mas também eu tava pensando comigo mesma, se eu já não concordo com o método de votação, eu tenho certeza que tem vários trainees bons que estão no F porque o método de votação é falho. Então colocar esses meninos recomendados no F também não vai fazer muita diferença, porque eu já acho que tá tudo errado essa classificação. E aí, a primeira battle foi uma escolha do mentor de rap, o Zenan, e ele recomendou o Oscar, nosso querido Oscar. Amei, muito obrigada, Zenan, pelos mimos. E aí, eu amo o Oscar porque ele foi lá e escolheu o menino Sheldon, que tinha acabado de entrar no top. É isso, vai sair. Ai, Oscar, tudo, te amo, muito obrigada pelo esse momento. E aí, enfim, Oscar perfeito, tudo pra todos. Ele fez um rap a capela que ele tinha escrito no dia anterior, tipo, perfeito. E aí ele foi no meio da plateia, fez mó hype, não sei o que, foi mó legal. E aí o outro menino, Sheldon, gente, coitado, não tenho nada contra ele, tá? É só que o jeito que eu falo é meio exagerado, mas enfim. O menino Sheldon foi lá e cantou a música e foi muito engraçado, porque até o menino que é da mesma empresa que ele falou, não, o Sheldon não sabe escolher música, ele escolheu errado, não vai dar certo, tipo, o menino da empresa dele só votou nele por dó, foi tipo isso. E aí a gente teve o ápice desse momento, que foi o Kailan olhando pro Nine e falando, tá fácil de votar, né? Foi muito bom, gente, o Kailan foi eu naquele momento, e aí o Nine ainda olha pra ele e fala, you bad. Ai, gente, eu amei a interação, maravilhosos. E aí, né, não preciso nem falar que é óbvio que o Oscar ganhou. A segunda battle foi a recomendação da Amber, e ela recomendou o AK. Muito obrigada pelos mimos, Amber. Eu sei que o AK é uma pessoa duvidosa, que ele já fez besteira no passado, não sei o que tem muita gente que não gosta dele, ele tem uma cara meio arrogante de vez em quando. Mas eu não sei, eu gosto dele, gente, é isso, eu gosto, então é isso, fiquei feliz que a Amber recomendou ele. E aí, pra battle, ele escolheu o amigo dele, o Yu Yang, que no caso tava ali no top justamente porque ele pediu pro menino se apresentar. E aí, eu achei muito curioso, sabe? Eu achei um caso muito bem pensado. Pra mim, o AK não dá ponto sem nó, e eu acho que é justamente por isso que eu gosto dele. Pra mim, ele pensa como um competidor. Mas ele disse que ele escolheu porque eles eram amigos, então ia ser uma batalha entre amigos, pra eles crescerem juntos e tal. O que eu concordo, deve ser verdade, ele realmente parece muito amigo do Yu Yang, mas eu ainda acho que é alguma coisa de caso pensado. Enfim, aí o AK fez uma apresentação de rap e o Yu Yang cantou uma música super emotiva no piano, nada além do que a gente esperava dos dois. E claro, também os dois foram super bem, então ficou bem difícil pros trainees votarem, porque um fez uma apresentação de rap e o outro cantou no piano, sabe? É muito diferente pra você conseguir votar, ainda mais quando os dois foram super bem. Então a votação foi super acirrada, só que no final o Yu Yang acabou ganhando e infelizmente meu AK foi pro F. A terceira battle foi do mentor de canto, o Joe Chan, e ele recomendou o Caillou, que eu gosto do Caillou porque além de talentoso, eu não sei porquê, ele me lembra muito Subindo TXT. O Caillou foi lá e escolheu pra batalhar o Yu Ganin, e aí o Caillou fez um rap, foi super bem, inclusive eu sempre me impressiono porque ele é um ótimo rapper, mas ele não tem cara de rapper, então eu acho engraçado, é bem diferente da aparência dele. Só que daí, o outro menino, Ganin, foi lá e fez o quê? Apenas cantou uma das melhores aberturas de Digimon. Apenas, gente, Digimon, tudo pra todos. Ele realmente, tipo, mano, o Caillou não tinha chances. Foi Digimon, sabe? Bom gosto. Então, óbvio que Digimon ganhou essa battle. Muito feliz com isso. A próxima battle foi da mentora chata lá do chapéu. E ela escolheu o Mika, bom gosto. E aí o Mika foi lá e escolheu o Boyan, que é basicamente um dos melhores vocais ali, então ia ser uma battle difícil. E aí, claro que o Boyan foi muito bem, ele foi o primeiro a cantar, e ele foi incrível, gente, de verdade, impecável. E ele fez uma nota muito difícil, tipo, muito difícil mesmo. E aí, quando ele fez essa nota, todo mundo fez tipo... Boa sorte, Mika. Boa sorte. E aí, dito e feito, né? Porque a apresentação do Mika foi muito boa, a voz dele é linda, eu poderia ouvir a voz dele, tipo, o dia inteiro cantando, porque a voz dele é muito perfeita. Só que a apresentação dele não teve nada de incrível, então ele acabou perdendo pro Boyan. Aí a última battle foi do mentor de dança, que recomendou o Patrick. Queria o Nine? Queria. Mas o Patrick também é muito bom, super completo, all-rounder. Então eu fiquei super feliz com a atenção pra Tyline. E aí o Patrick escolheu pra battle o Lee Jia-chan. E o Lee Jia-chan, ele é um ótimo dançarino, então ele fez um freestyle de dança
com duas músicas com estilos totalmente diferentes. E ele foi super bem nos dois estilos, então ele foi ótimo. E aí o Patrick fez uma apresentação cantando e ainda fez um rap super bom no final da apresentação. Então, como eu disse pra vocês, mais uma vez, é muito difícil votar quando as apresentações são tão diferentes, sabe? Eles fizeram coisas completamente diferentes. E os dois foram muito bem. E aí, do nada, eles empataram. Por quê? Porque alguns dos meninos não votaram. Então, mais uma vez, eu digo que esse método de votação é levemente falho. Mas enfim, alguns meninos não votaram. Então acabou que os votos ficaram empatados. E os dois tiveram que se apresentar de novo. Aí o Patrick fez uma apresentação de dança pra mostrar que ele é all-rounder maravilhoso. E o Lee Jia-seung fez uma apresentação de canto. E os dois foram, de novo, muito bem. E como, mais uma vez, foram apresentações diferentes, de novo ficou difícil de votar. Mas o Lee Jia-seung dessa vez ganhou. Mas ele ganhou por uma diferença bem pequena de votos. Só que o Patrick ficou chateado, tadinho, ele começou a chorar, porque, como ele disse na entrevista depois, ele achou que ele tinha decepcionado o mentor de dança, que tinha colocado um voto de confiança nele, então ele ficou muito triste por ter decepcionado o mentor. E aí foi bonitinho que o mentor foi lá, abraçou ele e disse que ele entende que é muito mais difícil e muito mais pressão para os trainees estrangeiros, então ele se sentiu ali na obrigação de falar que tava tudo bem, que ele tinha se saído muito bem e que não tinha motivo pra chorar. E aí eu fiquei com muita dó do Patrick, ele é muito fofinho e ele e o Nine são muito esforçados. E, gente, a minha timeline, ninguém toca na minha timeline, sabe? Então eu fiquei tipo, ai meu Deus, Patrick, vem cá, deixa eu te dar um abracinho. Foi tipo, E aí, com o final das battles, a classe A ficou definitiva, finalmente. E ela basicamente ficou como já tava, a única diferença foi que o Xiaodong saiu e o Oscar entrou no lugar dele, inclusive Oscar perfeito, único trainee recomendado que entrou para o top A, perfeito, impecável, maravilhoso. Aí, no final de tudo isso, eles mostraram como cada uma das classes ficou. E finalmente essa coisa de audição acabou, amém. Daqui pra frente o programa, na minha opinião, vai ficar bem mais legal. Aí eles já começaram ali com um momento mais descontraído, dos dormitórios, e eles apresentaram uma coisa nova, que são os Chuan Beans, que são alguns feijões que são dados aos meninos que se saírem melhor nas performances. E aí eles podem trocar esses tais feijões por prêmios ou vantagens no programa. Bem coisa de videogame, bem no conceito do programa mesmo. E aí a primeira recompensa que eles poderiam pegar com esses feijões era uma vantagem para entrar antes nos dormitórios e escolher em qual quarto eles iam ficar. Eu, sinceramente, teria gastado os meus feijões para entrar logo no primeiro grupo, porque, olha, essa coisa de dividir quarto não é fácil. E no Chuan tem várias modalidades de quarto. Então tem quartos que são só de dupla, tem quartos que são de 4 e tem quartos assim de 12 meninos. Eu com certeza ia querer ficar num quarto de dupla, então eu com certeza gastaria os meus feijões com isso. Só que agora essas horas assim de brincadeira não tem como eu comentar tudo o que aconteceu, é muita coisa, mas eu vou comentar as partes que me chamaram a atenção, o que eu gostei. O primeiro quarto que eu quero comentar e que eu gostei muito foi o quarto do Oscar com o Kailan. Amo a amizade dos dois, tô adorando eles juntos, todos amiguinhos lá no mesmo quarto. E aí teve um momento muito bonitinho que o Kaiyu entrou no quarto deles, porque acho que ele queria ser roommate do Oscar. E aí ele, eu posso dormir no chão, tipo, pra ficar junto com os dois. Aí o Oscar, não, você pode dormir na cama comigo. E todo mundo, tipo, Aí o outro quarto que eu adorei foi um quarto de 4 meninos, que é o Hikmaru, o Santa, o AK e o Yuyan. E mais uma vez o AK não dorme em serviço, gente. Juro pra vocês, eu tenho certeza. Esse menino não dorme em serviço, gente. Não é à toa que ele foi no quarto do Hikmaru e do Santa. Os dois melhores trainees. Os dois mais votados. Gente, não é à toa, eu juro pra vocês. Mas enfim, deixando o AK de lado, uma amizade que surgiu do nada e eu amei foi a amizade do Nine com o Liu Yu. Por enquanto, o Liu Yu é um dos poucos trainees que eu já me apeguei logo de cara. E, gente, o Nine, vocês sabem que eu sou doida pelo Nine e que ele é o meu pique. Então, quando eu vi que os dois ficaram amigos, eu fiquei muito contente. E o Nine tava indo atrás do Liu Yu. Achei bonitinho que ele não foi atrás do Patrick, ele foi atrás do Liu Yu. Porque ele falou, eu vi que ele tem um livro de tailandês, então a gente pode conversar sobre isso e tal. E eu não consegui fazer muitas amizades, mas o Liu Yu se abriu comigo e foi muito legal, então eu quero ser amigo dele. Aí eu tipo, meu Deus, essa amizade que eu pedi, muito obrigada, Nine. Mas aí no final foi isso, aí os meninos foram comer, inclusive tem um lugar enorme assim pra eles comerem e tal.
E aí eles voltaram pro quarto pra, né, se aconchegar, se socializar e tal. Eu com certeza seria aquela pessoa, tipo o Boyan, que do nada falaram, Boyan, você tá nesse quarto? Aí ele, não. Tipo, sabe, ele já tava lá socializando, conversando com os moleques. Eu claramente seria essa pessoa. E aí o finalzinho do episódio foi pra apresentar a próxima fase que os meninos vão passar, que é a primeira apresentação pública. E aí o mentor de rap, o Zenan, foi lá apresentar as 14 músicas que os meninos vão poder escolher pra apresentar. E inclusive eu fiquei muito feliz que uma das músicas é Me, da Taylor Swift. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei, ai meu Deus! E aí como os times foram escolhidos, né? Foi de acordo com a classe e os meninos com mais votos. Então, claro, começou com a classe A, que é a mais alta, e o trainee com mais votos da classe A foi o Santa, então foi nessa ordem. E aí esse ano a gente tem a regra de que todos os meninos da classe A são obrigatoriamente os centers da sua música. E aí, se uma música tem mais de um menino da classe A, esses dois vão ser votados entre os meninos do seu time pra escolher qual dos dois vai ser o center. E aí, se a música não tem ninguém da classe A, aí é aquele esquema normal de todos os meninos sentarem e votarem em qual eles querem que seja o center. E aí, os times que foram escolhidos foram esses. E a última coisa que eu quero comentar sobre esse episódio é que eu achei muito ridículo. Teve um momento que o Patrick, o Caillou e o Mika foram escolher as músicas deles e eles escolheram os três a mesma música, só que só tinham 2 vagas. Então, eles tinham que fazer alguma coisa pra decidir quem entraria na música. E aí, o jeito genial que o programa me inventa pra eles decidirem isso é com uma battle de basquete. Então, quem fizesse cesta primeiro ganhava. Gente, isso não faz sentido nenhum. Como é que no programa de canto, rap e dança, você me decide alguma coisa com basquete? E aí é claro que os meninos não foram bem. Eles não sabiam jogar basquete, todos eles foram ruins. Mas enfim, achei mais uma vez levemente irritante, mas tudo bem, eu tô mais tranquila com o Chuan. Esse episódio foi mais divertido, o lance dos dormitórios eu achei legal e tal. Então tá tudo bem. E aí o episódio acabou por aí. Então, mais uma vez, por favor, deixem nos comentários o que vocês acharam dos episódios, pra quem vocês estão torcendo, se vocês concordam com as coisas que eu falei, se vocês não concordam. E daqui pra frente acho que vão ficar mais legais os comentários de vocês, porque quem ainda tá assistindo é porque realmente tá acompanhando o programa, ou por aqui, ou realmente assistindo. Então, por favor, me contem nos comentários o que vocês estão achando. E se você ainda não é inscrito, não se esquece de se inscrever, de ativar o sininho pra notificações, pra você não perder as próximas resenhas, principalmente porque os próximos episódios vão começar a ter mais apresentações e a gente vai chegar nas fases mais legais do programa, então não se esqueçam de ativar o sininho para notificações e também não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, porque sempre me ajuda muito. Compartilhem com as amizades que vocês sabem que gostam desse tipo de programa, que vocês gostariam que estivessem assistindo junto com vocês. Compartilhem para todo mundo que vocês sabem que tá assistindo o programa e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!